Histórias assombradas. Vamos ver aqui então este relato de hoje que vou contar. Cadê, Ana? Tá aqui, ó. Uma maledite levou a minha mãe à falência. Querida Ana, sou sua fã, adoro seu canal e vou ficar muito feliz se você contar esse relato que aconteceu com a minha família. Pode ler tranquila porque todos os nomes e locais já estão trocados. A minha mãe sempre gostou de magia. Frequentou terreiros, mas não com o objetivo de crescer espiritualmente e cultuar os orixás, como fazem as pessoas que escolhem esse caminho de forma séria e por amor. A minha mãe gostava de frequentar esses lugares com o objetivo de fazer trabalhos para obter dinheiro e vitória sobre os inimigos. Interessada apenas em usar magia em benefício próprio. E foi assim que ela conheceu uma mulher que acabou com a vida dela. Em 2012, ela abriu um salão de beleza com uma sócia, mas tiveram uma briga muito feia e as sócias a tiraram da sociedade, trocando as chaves do salão. Sendo que a briga foi tão feia que chegaram a se agredir fisicamente. Como os funcionários ficaram a favor da minha mãe e não quiseram mais trabalhar com a sócia, ela resolveu abrir um salão sozinha, com a ajuda do meu padrasto, que também não é uma pessoa legal e vive fazendo picaretagens e passando a perna nos outros para obter dinheiro. Na rua onde foi aberto o novo salão de beleza, havia um bar, e como a minha mãe sempre gostou de beber, eu acredito que ela seja alcoólatra, mas ela não aceita isso. Começou a frequentar esse bar e fez amizade com uma moça que era a dona do bar e que aqui vou chamar de Michele. Todo dia ela deixava o marido dela fechar o caixa e ia para o bar da Michele beber e fofocar. Até que a Michele apresentou a amiga dela, Rochelle, que é a nossa Maledite. Rochelle era macumbeira e era casada com o Ronaldo, que é praticante de magia negra. Nem precisa dizer que a minha mãe adorou, já que ela gostava dessas coisas e queria se vingar da ex-sócia. A partir daí, passei a presenciar várias coisas que a Rochelle fez que as pessoas geralmente não acreditam quando as outras contam nos relatos. A Rochelle foi no salão da antiga sócia, disfarçada de cliente, e jogou um pó lá para que elas fechassem as portas. Mas não adiantou, porque a filha da dona pegou. Amaldiçoou pessoas, como por exemplo o dono de um outro bar que havia na rua, que aqui vou chamar de Chico. Me lembro de uma noite ir até o salão no final do expediente e encontrar a Rochelle incorporada com uma entidade na porta do salão, conversando com a minha mãe e dizendo assim: eu vou ferrar esse moço, eu vou ferrar esse Chico, mas da maneira mais chula de se dizer, né? Não ferrar, é mesmo. Um mês depois, o Chico fechou o bar e voltou para o Nordeste fugido, porque estava devendo a uns agiotas que foram atrás dele querendo matá-lo e ninguém nunca mais teve notícias do Chico. Então, o Lucas chegou na rua e abriu uma pequena adega, onde também vendia salgados e outras coisas de comer, que ficava bem ao lado do salão de beleza. Ele tinha uma família bonita, a esposa dele trabalhava lá com ele e levava sempre a filha, bebê, que era uma criança linda. Um dia, a Rochelle foi lá com o marido e o filho comprar salgado. Quando o Lucas deu a ela o troco errado, Rochelle ficou furiosa porque ele teimou que havia... Rochelle ficou furiosa porque ele teimou que havia dado o troco certo e ela jurou que acabaria com a vida dele e que o estabelecimento dele fecharia as portas. Gente, por causa de um troco errado. Foi exatamente o que aconteceu. Naquele mesmo ano, o Lucas e a mulher brigaram feio. A mulher dele foi embora e eles se separaram. Logo depois, não sei por que motivo, eles fecharam a loja e nunca mais tivemos notícias dele. Mas até então as maldades da Rochelle não nos afetavam. Minha mãe estava cada vez mais amiga dela e da Michelle, e as duas faziam até cabelo e unha de graça no salão.
Minha mãe dava dinheiro para elas porque soube que elas estavam com problemas financeiros e até eu gostava da Rochelle e pedi para ela me ensinar umas simpatias para que eu arranjasse um namorado. Tenho que dizer que até que resolveu, mas primeiro o que ela fez me trouxe um babaca que me deixou com trauma porque tinha vergonha de mim por eu ser alta e gordinha. E deu em cima de uma menina magrinha na minha frente e depois quis me deixar na friend zone. Depois desse fracasso, conversei com a entidade dela dizendo que queria alguém que realmente quisesse um relacionamento sério comigo e colocasse, tipo, namorando no Facebook. E apareceu um cara, mas que era grudento demais. No segundo dia de namoro, apareceu no salão sem me avisar, se apresentando para minha mãe e comecei a ficar assustada. Ele disse que queria. Eu comecei a ficar assustada, disse que queria terminar e ele ficava me ligando direto sem aceitar o término. Enfim, mudei até o número do telefone, fiquei super mal. A partir disso, tendo crises depressivas direto e desenvolvi transtorno alimentar, emagrecendo mais de 20 quilos em 3 meses. A amizade das três continuava, mas as coisas começaram a dar errado, porque a Michelle namorava um cara bem mais novo e bonitão, que aqui vou chamar de Juan. Ela era apaixonada pelo Juan, mas o Juan estava querendo terminar o relacionamento. Então, a Michelle foi pedir para a Rochelle fazer uma amarração. Acontece que a Rochelle não aceitou fazer, dizendo que tinha 2 filhos e não gostaria que fuçasse. Acontece que a Rochelle não aceitou fazer, dizendo que ela tinha 2 filhos e não gostaria que fizessem isso com os filhos dela. Ana, você acredita nessa desculpa? Se viesse de uma pessoa que fosse praticante de magia com ética, que não faz mal a ninguém e leva a sério a lei do retorno, como existe muitos por aí, eu acreditaria. Mas não era o caso da Rochelle. Uma mulher que amaldiçoava todo mundo e vivia fazendo coisas para o mal, capaz de destruir a vida de alguém só por causa de um troco do salgado. De repente se recusar a fazer uma amarração por achar errado? Era óbvio que não era esse o motivo. Na verdade, ela torcia mesmo era para o fim do relacionamento da Michelle, porque sentia inveja da amiga namorar um cara tão bonito e mais novo do que ela. Então, o inferno começou. Na mesma época, pouco depois disso, a Rochelle descobriu que o filho mais novo dela, o Kaique, estava com câncer. E aí mesmo que ficou enlouquecida, já que esse era o filho favorito dela. Gente, tem um filho favorito ainda. O filho mais velho, que vou chamar de Fernando, ela odiava e só desejava o mal a ele. Credo, gente. Então foi justamente o queridinho dela que ficou doente. E coitado do menino, porque acho que ele não merecia isso. Era novo, tinha 16 anos, um menino bonito e com uma vida toda pela frente. No começo pensamos que ele ficaria bom. Ele operou a perna, começou a fazer quimioterapia, mas nem assim a mãe dele mudou. Continuou desejando mal aos outros e fazendo magia para o mal e começou uma briga feia com a Michelle. Minha mãe queria continuar amiga das duas, mas fez uma coisa muito feia e errada, que foi a causa da ruína dela. Foi falsa com as duas. Quando estava com a Michelle, falava mal da Rochelle, dizendo que ela estava enlouquecida com macumba, que ela e o marido eram 2 fanáticos, e quando estava com a Rochelle, falava mal da Michelle, dizendo que ela estava enlouquecida por causa de homem, que era para ela se enxergar, que o Juan não queria nada com ela. Para completar, ela fez amizade com o Juan também. E começou a acobertar os novos relacionamentos dele pelas costas da Michelle. A Michelle até conseguiu fazer a amarração em outro lugar, e eles voltaram e moraram juntos por um tempo. Mas a Rochelle, junto com a minha mãe, contaram para ele a amarração. Contaram para ele sobre a amarração. E a amarração funciona da seguinte forma: se a pessoa descobre que foi amarrada,
toma nojo da pessoa que fez e nunca mais volta. E foi o que aconteceu. O Kaique, no meio dessa história, foi piorando. O câncer que começou na perna foi para o pulmão. Ele operou. Poucos meses depois, deu de novo na perna e ele teve que amputar a perna de vez, pois na primeira cirurgia o médico tinha conseguido evitar a amputação, mas dessa vez não teve jeito. Ana, eu já sabia que ele ia morrer, porque em um dia, quando estava conversando com o padrasto dele, eu fui dizer para serem positivos, que ele ia ficar bom, mas aí eu senti um arrepio estranho, como se fosse o arrepio da morte dizendo que não ia ficar bem. Após a cirurgia em que ele amputou a perna, fui com o meu padrasto visitar o Kaique porque a minha mãe não quis ir junto, dizendo que tinha nervoso e não aguentaria ver. Naquela visita, a Rochelle estava desesperada, mas a doença do filho mais novo fez com que ela tivesse mais ódio do filho mais velho. Ela dizia que odiava o Fernando, que era o Fernando que tinha que estar doente no lugar do Kaique, porque o Kaique era bom e não merecia isso, mas o Fernando era ruim e tinha que morrer. Gente do céu! Como pode? Ai, mas tem que se ferrar mesmo na vida. Isso. Disse que iria fazer uma macumba para destruir a vida do próprio filho mais velho. Em um momento, ela segurou na minha mão, desesperada, pedindo para que eu rezasse pelo Kaique, como se eu tivesse o poder de salvá-lo de alguma forma. E eu prometi que eu faria isso, e realmente rezei por ele. Mas não adiantou. Só que depois dessa visita, soubemos que ela ficou muito ressentida porque a minha mãe não foi visitar o Kaique. Achou a atitude dela egoísta e sumiu. Ficamos 1 ano sem ter notícias da Rochelle. Então viram no Facebook do Ronaldo que o Kaique morreu. Mas o post que ele fez deixou todo mundo apavorado. Ele dizia mais ou menos assim: agradecemos a todos os que estiveram conosco durante a doença do Kaique, que infelizmente faleceu. Obrigada por estarem do nosso lado e desses não iremos esquecer. Mas ao povo falso do bairro, a esses toda a minha magia negra. Nossa, que ele falou o nome de 3 demônios, que esses 3 demônios não lhes deem 1 minuto de paz. Olha só, que pessoas boas, gente do céu. Esse menino foi retirado para encontrar a paz, isso sim. Meu Deus. No post havia a foto de um pentagrama invertido. Minha mãe ligou chorando, morrendo de medo. Dali tudo começou a dar errado. Ela foi afundando mais ainda no vício da bebida. Começou a comer pano. Isso mesmo, Ana, pedaços de meia, de tecido. Isso é um transtorno, porque tinha um programa, não sei se vocês lembram, não lembro em que canal que passava também, mas eu acho que se chamava Minha Estranha Obsessão. Eu não sei se é bem esse o nome do programa. E mostrava várias pessoas que comiam coisas muito esquisitas. Tinha uma moça que comia cerâmica e é uma compulsão, do tipo, antes de sair de casa, para ela ir para o trabalho, ela pegava um vasinho de cerâmica, quebrava uns caquinhos assim, colocava num saquinho e ela ia comendo como se fosse um salgadinho. Pegava a cerâmica, ia quebrando no dente e comendo. Outra comia papel higiênico. Ela ficava tirando os pedacinhos de papel higiênico, colocando e comendo. A outra comia estofado, espuma. O sofá da casa era tudo esburacado, que nem tivesse gato que arranha tudo. Ela ia abrindo estofado, arrancando a espuma, ia comendo a espuma. Tudo que ela viu estofado, ela comia espuma. Sabe, coisa desse tipo. Então, é um transtorno que algumas pessoas desenvolvem. Então, ela estava comendo pano, pedaço de meio, que faz muito mal, né? Nosso estômago não é feito para digerir certas coisas. Então, ela que começou a comer pedaços de meia de tecido. E com isso, o movimento do salão foi diminuindo. Brigas acontecendo, funcionários indo embora. O bar da Michelle foi ficando do mesmo jeito. Clientes desaparecendo, dívidas. Às vezes apareciam marcas estranhas no corpo dela.
E quando ela consultou outros pais de santo, confirmaram que foi macumba da Rochelle e do Ronaldo. Ela, por sua vez, se dedicou a acabar com todos os relacionamentos que o Juan arranjava, de forma que até hoje, quando ele arranja alguém, não dura muito tempo. O salão da minha mãe acabou falindo. Ela foi despejada 2 vezes de casa por não ter como pagar o aluguel e ainda perdeu o carro que foi roubado e depenado justamente no mês em que o meu padrasto não pagou o seguro. Pouco tempo depois, o bar da Michelle também faliu e ninguém sabe para onde ela foi. Nunca mais eu tive notícias da Rochelle nem do Ronaldo. Não sei se continuam fazendo mal para os outros. Queria dizer que, apesar disso, nem todos os praticantes de magia são como essas pessoas, que muitos praticam a caridade e levam a religião a sério. Pessoas assim mexem com espíritos de baixa vibração para obterem vinganças e vantagens e sabem que haverá um preço a pagar por isso. Mas a magia em si não é ruim. Pode ser usada para coisas boas, para si e para os outros. E existem, sim, bruxos e bruxas que curam. Mas pessoas ruins existem em todas as religiões. Sim. Grata por cobrar meu relato. Bom, desejo tudo de bom para você, Matheus e os bebês. Muito obrigada, um beijo para você. Gente do céu, eu fico inconformada. Eu já falei para você, ó, se tiver 2 caminhos, um você passa por uma maledite, o outro você passa pelo fantasma ali. Eu vou fantasma. Vou com fantasma, né? Gente do céu. Como pode? Tudo volta. Há de voltar, pelo amor de Deus, há de voltar. E aí, tá gostando dos relatos? Então o que você acha de deixar um like aí no vídeo, hein? Gosta dos relatos? Deixa o seu like, mesmo que seja nos cortes.